o partido interferência da justiça sideral. O Senhor ama aos que odeiam o mal. Salmos. A nave Estrela de Aruanda se aproximou do Planalto Central, trazendo a bordo diversas equipes de guardiões e sentinelas do bem. Além destes, havia espíritos que no passado desempenharam um papel importante na história do Brasil. Em diversas ocasiões, Irineu Evangelista, o Visconde de Mauá, 1813 e 1889, bem como o abolicionista José do Patrocínio, 1853 e 1905, o imperador Pedro II, 1825-1891, e os presidentes Campos Salles, 1841-1913, e Juscelino Kubitschek, 1902 a 1976. Entre outros personagens, tendo tido a maioria atuação pública na segunda metade do século XIX. Reuniam-se no salão principal da nave central, isto é, um dos 7 compartimentos da Estrela de Aruanda, uma espécie de aeróbus de dimensões acima do padrão entre veículos etéricos da Terra. No interior de cada uma das divisões, alojavam-se especialistas e vigilantes, que labutavam em favor da humanidade. Naquele comboio, em tantos aspectos impressionante, guardiões planetários se locomoviam com todo o seu contingente, conforme a necessidade por quaisquer países. Ora com os 7 compartimentos agrupados, ora separados. Diretamente de sua base na lua terrena, viera Jamar, o guardião da humanidade, ao ser chamado por Vatab, o especialista da noite. Jamar, precisamos de sua ajuda imediatamente. Sei que tem situações intrincadas a resolver, sob sua responsabilidade, mas o Brasil está num quadro de emergência que requer de todos nós uma ação conjunta, e você tem bastante experiência no âmbito da política. Além do mais, sabemos que a grave circunstância reinante é fruto da ação de magos negros antiquíssimos, que intentam dominar para além das fronteiras do país, abrangendo outros povos. Irei, meu amigo, contudo, para uma ação efetiva é necessário reunir expoentes e lideranças nacionais que estão do lado de cá da fronteira vibratória da vida. Envio alguns nomes que julgo importantes, pois precisaremos conversar com políticos e empresários brasileiros antes que a situação descambe para uma guerra civil, o que ainda é possível evitar. Enquanto se prepara, guardião, chamarei os espíritos que se dispuserem a auxiliar. Agradeço. Ao tempo em que Jamar se desincumbia de determinadas tarefas ligadas ao processo de expurgo planetário, já em andamento, o Vatab convocava os espíritos listados pelo colega, os quais tiveram participação ativa na história brasileira e naturalmente importavam-se com os destinos da nação. Quando Jamar se fez presente a bordo da nave que transportava os guardiões, todos já estavam agrupados, tanto Jamar e o Vatab como Kiev, agente que também atuara em combates a favor da ordem em diversos países. Todos buscavam somar forças com quem se dispusesse a servir e interferir. Para isso, alinhavam seus objetivos e planos de ação. Entre outras medidas, conversariam tanto quanto possível com políticos e demais pessoas envolvidas na crise em curso no país, projetando-os na dimensão extrafísica por meio do desdobramento. Tamanho era o grau de tensão e de encrespamento no país que se fazia necessária uma intervenção urgente, a fim de evitar o pior. Realizaram-se muitas reuniões entre os guardiões, com o objetivo de estabelecer um plano de ação contra as forças das trevas, que ameaçavam dominar e levar a nação ao caos. Precisamos trazer até nós, por meio do desdobramento, certas pessoas ligadas à conjuntura atual do país, antes mesmo de tentarmos conversar com os atores deste espetáculo que está em andamento na capital federal, falou um dos guardiões graduados. Perfeitamente, meu amigo.
faremos como sugere. Contudo, creio que precisaremos de ajuda urgente, de agentes nossos com os quais possamos contar neste período de guerra entre as forças das trevas, de um lado, e as do progresso e da evolução de outro. Que tal emitirmos um chamado à irmã Irmina? Irmina Loyola é personagem de diversas obras do autor, para que venha ao Brasil, juntamente com outros agentes, a fim de auxiliar diretamente nosso pessoal que trabalha em solo brasileiro? Faça isso, Kiev. Faça isso imediatamente. Assim, teremos gente especializada no embate com forças opositoras ao progresso, além de experientes doadores de ectoplasma. Respondeu Dmitri, um dos guardiões profundamente envolvidos na ajuda ao país. Seria oportuno contarmos com Semiramis, Astrid e suas guardiãs também. É verdade, penso que Raul teria muito a contribuir com sua cota de energia, bem como se envolvendo na multidão que se manifestará em alguns dias, tornou Kiev. Não sei se poderemos contar com Raul desta vez. Sobretudo, na mesma intensidade de outrora, ele não poderá trabalhar sozinho. Neste momento, requer um anteparo energético. Por isso, talvez Irmina seja a melhor indicação caso aceite nosso convite de vir ao Brasil. Bem, vamos lá, acrescentou o Atabe. Vamos atrás dos nossos agentes. Contaremos também com a ajuda de um bom contingente que integra nosso grupo em terra. Referia-se aos componentes do colegiado de guardiões da humanidade. A partir daí, a 2 espíritos foi designada a missão de levar o convite a Irmina. Os guardiões careciam de todo o apoio possível, principalmente de gente habituada ao corpo a corpo, ao embate face a face com hordas da maldade. Nesse caso, tratava-se de uma composta por magos negros e seu séquito. Eram 21 facções de inteligências sombrias que intentavam dominar o país e a América do Sul, cada qual à sua maneira e com metodologia própria, mas aliadas no propósito comum. Não nos enganemos, amigos, principiou Jamar, dirigindo-se a todos aqueles reunidos na Estrela de Aruanda, desde sentinelas até personalidades brasileiras em desdobramento, passando por espíritos que no passado haviam se envolvido com a pátria. Sabemos que quando as forças das trevas se sentem acuadas, fazem de tudo para evitar que percam o domínio mantido em suas mãos. Não obstante, jamais se esqueçam de que não estamos combatendo homens ou mulheres. Nossa luta é de cunho espiritual, e não contra políticos ou partidos, uma vez que em quase toda instância terrena existem pessoas profundamente comprometidas com as hostes da maldade de dimensões próximas à crosta. Precisamos ter em mente que os verdadeiros inimigos são as ideias e os manipuladores, efetivos desse drama, que se encontram do lado de cada vida. Tão logo pressintam o poder se esvair de suas mãos, políticos e autoridades que querem mantê-la a todo custo, não medirão esforços, nem temerão usar qualquer pessoa ou lançar quem quer que seja à fogueira, até mesmo comparsas e correligionários, a fim de evitar sua derrocada. No entanto, tal atitude decorrerá dos manipuladores espirituais, que atuam nos bastidores sem que os homens os vejam, gozam dos benefícios da invisibilidade e da ignorância geral. A exemplo do que asseverou um sábio, frequentemente são eles os espíritos que vos dirigem. Em última análise, uma fera desesperada pode ser muito mais perigosa do que esperamos. Não devemos tomar partido, tampouco ignorar o fato de que as marionetes dos magos negros, com pouquíssimas exceções, nem sabem que estão sendo usadas. Qual o nosso plano de ação mais urgente, Jamar? Que recomenda? Indagou Kiev. Primeiramente, urge reunir pessoas entre nossos parceiros encarnados para que nos auxiliem em determinados aspectos. Devem abordar o quanto antes certos dirigentes da nação
os quais caíram nas garras de grupos de poder que disputam domínio tanto no país quanto no continente. O passo inicial nesse sentido é uma ofensiva certeira a fim de desmantelar a blindagem erguida pelos magos negros em torno de sua estrutura energética. Por outro lado, é necessário liberar nosso caminho para cumprir tal finalidade. Os parceiros encarnados detentores de ectoplasma poderão colaborar socorrendo-nos na faxina de elementos nocivos, formas pensamentos densas e estruturas energéticas, artificiais e muito deletérias que foram montadas em torno do Palácio do Planalto e de outros edifícios importantes, palco dos acontecimentos centrais da crise atual. A ajuda dos encarnados é indispensável. Mesmo assim, deixou a frase sem conclusão naquele momento. O que há, amigo Jamar? O que está por trás desses acontecimentos a que temos assistido? Parece que as coisas estão prestes a sair do controle. Dependemos da resposta dos encarnados para agirmos com acerto, ainda que em benefício deles mesmos. Ao que parece, o Atab e os homens deste país escolheram por si sós, sem a devida análise, aqueles que hoje representam a opressão da qual a maioria deseja se libertar. Já ouviram o ditado de que cada povo tem o governo que merece? De minha parte, assentou o guardião, penso de modo diferente. Cada povo tem o governo que escolhe, no mais amplo sentido do que significa escolher. Mas, como não viemos aqui discutir este ou aquele método de governo, mas a conjuntura político-espiritual caracterizada pelo domínio dos magos negros, que manipulam sequazes no plano físico, temos de nos atentar para uma realidade que dificilmente será equacionada por completo. Todos o olharam à espera de um apontamento totalmente diferente dos que vinham discutindo. Jamar, porém, apenas desenvolveu o pensamento. O país sofre hoje um processo obsessivo, em larga escala. Não é à toa que os nossos orientadores evolutivos dizem que a obsessão é o mal do século. É algo que não podemos menosprezar. Ao mesmo tempo, não compete a nós resolver a questão de modo unilateral. Em nossa dimensão, observou o Atab, o guardião africano. Forças tirânicas estão em franca disputa pelo controle de representantes do povo. Vejam aqui, meus amigos, falou apontando para uma imagem holográfica que se erguia diante de todos. O Visconde de Mauá, que participava ativamente ao lado dos guardiões, foi quem comentou após apreciar o holograma. Torres espalhadas pelo país. Torres que irradiam ondas hipnóticas. Jamar e o Atab olharam-no e aos demais concordando com a observação. Isso mesmo, amigos. Enquanto muitos grupos religiosos, espiritualistas e espíritas avaliam ser suficiente a abordagem dos problemas da nação, no aspecto que lhes toca, isto é, quanto aos desafios de ordem espiritual, tão somente com rezas, orações e vibrações, a realidade pinta um quadro bem mais complexo. Magos das sombras e seus asseclas instalaram nas maiores cidades do país equipamentos que propagam ondas hipnóticas. Ao lado disso, muitos políticos são manipulados diretamente, nas residências, tanto quanto nos gabinetes, com o auxílio inescrupuloso de cientistas subordinados aos magos. Aliás, são os mesmos magos que décadas atrás engendraram o projeto hediondo que está em andamento no país e no continente. Pelo jeito, os movimentos espiritualistas ainda estão engatinhando nas ideias de como promover a renovação do planeta. Meu Deus, falou Mauá, sou grato por não me afinar com essa gente oportunista e cheia de melindres. Oportunista? Como assim? Não compreendi, falou Kiev. Claro que é oportunista. Quase ninguém quer dar a cara a tapa. Ficam cheios de dedos, pisando em ovos, com medo de se posicionar.
Logo que alguém toma partido e se destaca por ideias que confrontam corruptores e artífices do descalabro, da maldade e da insensatez, aí surgem à sombra de quem se manifestou, com o fim exclusivo de chamar a atenção, em vez de somar esforços. Querem tirar proveito da situação, ecoam discursos pacifistas e atitudes conformistas, passivas e santimoniais. Apregoam a tal ponto o pacifismo, o qual na verdade é uma espécie de covardia revestida de aparência amorosa e tolerante, que se esquecem de quem foi Jesus, personagem tomado como referência por eles próprios. Ora, o Nazareno enfrentou corajosamente os poderes de sua época, foi destemido ao contestar e condenar os representantes políticos de seu tempo, e posicionou-se sem rodeios, sem meias palavras. Ora, bolas, ele disse textualmente: não penseis que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada. Agora aparecem médios mal resolvidos, dirigentes piedosos e seguidores carolas com discurso santarrão, alegando falar em nome de espíritos superiores. Anote bem, quando estas nossas palavras forem divulgadas, de certo aparecerá um médio ou outro que as lerá e depois irá psicografar algo semelhante, atribuindo tais pensamentos a uma revelação de um ou outro espírito esclarecido. É puro oportunismo, sim, mal há denotável irritação. Amigos, ao menos aqui não há espíritos superiores. Estes estão agora genuflexos, rezando. Interferiu Jamar no pensamento de Mauá, com uma ponta de ironia. Embora a expressão se mantivesse séria, nós, os guardiões, precisamos de pessoas corajosas, dotadas de uma personalidade firme e impactante, pouco importando neste momento seu grau de santidade. Já pensaram se fôssemos aguardar por homens imaculados para conter a maldade do mundo? Consideremos que o reino do mal está dividido entre si, da forma mais expressiva que já se viu desde o ocaso dos ditadores do abismo, os dragões. Dessa forma, não subsistirá por muito tempo na atual configuração. Em decorrência disso, uma ou outra pessoa que apresente comportamento ético até certo ponto questionável acabará sendo útil aos propósitos da justiça, na hipótese de se voltar contra seus antigos aliados. É a maneira como a soberana justiça se utiliza das próprias trevas a fim de trazer à luz. Essa verdade é geralmente indigesta, quando não intragável aos pudores moralistas, mas reitero que seria do mundo se esperássemos anjos sublimes descerem dos altiplanos celestiais para remir a humanidade. Com fantasias assim sonham os mais santos e bem resolvidos. Curiosamente rejeitam se misturar à massa que julgam impura e gostam de ficar em casa falando, discutindo e dizendo rezar, quando não permanecem apenas diante da televisão, passivos na zona de conforto de seus afazeres comezinhos. Tudo é pretexto para não se exporem. Neste jogo, contra as forças das trevas, não temos como escolher pessoas boazinhas, ilibadas e isentas de erros. Não temos tempo para insistir e convencer quem já deveria estar na luta pelo bem contra as fileiras do mal. No caso que está em jogo no Brasil, não existem pessoas isentas. Porventura isso será motivo para deixar o circo pegar fogo, como dizem, e permitir que os piores prevaleçam? A maioria dos políticos envolvidos, é certo, tem algo a esconder, e tudo virá à tona oportunamente. Precisamos identificar entre eles quem está apto ou propício a se insurgir contra o estado de calamidade moral e ética que tomou de assalto o país. Apesar da condição de devedor perante a lei dos homens e a lei sideral,
Seu apoio nesta hora grave poderá significar ou ocasionar um trunfo momentâneo. Até porque os bons se omitem, a quem nos resta recorrer? Que fazer quando os que se têm na conta de bons e resolvidos, honestos e probos, escondem-se ou ainda pior, restringe-se a criticar e depreciar os demais, aqueles que se expõem? Dessa sorte, amigos, é importante ao menos por enquanto dar relativo apoio energético, e isso não quer dizer que aprovamos suas atitudes sem reservas. Há aqueles que se colocam abertamente contra o regime opressor dos magos negros e seus comparsas encarnados, a fim de enfrentar seres tão medonhos e pérfidos como os que conspiram contra a nação. Não se elegem os bonzinhos, não. O mal deve ser combatido por quem lhe guarde alguma semelhança, dotado de tal força e tal intensidade que o obrigue a recuar, para arrostar os que estão mancomunados contra a ordem e o progresso da nação. Talvez venha a calhar quem é excelente estrategista, tão frio e calculista como seus adversários, que arquitetam a destruição e maquinam planos para se perpetuar no poder. Mesmo que esse alguém traga imensos débitos ante a lei divina, a questão que se impõe é: acaso é capaz de impedir que o mal se alastre ou de ao menos lhe servir de obstáculo? Como não é nosso objetivo tomar parte numa luta política nos moldes humanos, teremos de contar com pessoas assim. Façamos a parte que cabe a nós, do lado de cada vida, lutando contra as forças opressoras da nação, pois, com certeza, do lado dos encarnados, haverá quem se disponha a enfrentar o ninho de serpentes, ainda que não se exima de responder perante a lei a seu tempo. Parafraseando, lembro o pensamento de Teresa de Calcutá: quem somos nós para impedir que alguém faça esse bem, se porventura tal gesto for o maior mérito a aplacar a dor consciencial do indivíduo, na hora do próprio julgamento? Interveio o africano. Conheço alguém assim. Não tem grande comprometimento com o bem, muito menos conosco, mas sem dúvida pode fazer frente aos próceres e às marionetes dos magos negros, que intentam dominar. Isso mesmo, Watabe. Alguém muito bonzinho sucumbirá logo. Para o presente caso, como supostos espíritos esclarecidos, tem se manifestado de maneira medrosa e covarde. Tanto quanto seus representantes humanos, iremos nós, que estamos distantes da santidade e da beatificação, chamemos também aqueles que entre os mortos estão mais vivos e atuantes do que muitos ditos vivos. Refiro-me aos Exus brasileiros que devemos evocar. Eles poderão fazer frente às hostes da maldade neste país, espíritos superiores e mentores, tanto quanto médiuns que se veem como missionários não servem neste momento. Permaneçam no céu da sua irrelevância espiritual, já que assim o querem, ocupados com suas vibrações ilusórias. Vamos à luta. O Watabe emita o chamado aos Exus. Depois de se inflamar durante o discurso como guardião superior e um oficial dos exércitos de Miguel, Jamar acrescentou: quero falar pessoalmente com os Exus ou sentinelas. O Watabe forme um destacamento de guardiões e visite os parlamentares que ainda não foram desdobrados. Procure por gente que não teme o confronto com forças das trevas. Nada de rezadores e santarrões. Pessoas bem resolvidas ou espiritualizadas estão ocupados demais para participarem do momento de transformação. Os espíritos ali reunidos sentiram a vibração do guerreiro de Miguel, no auge de sua atuação em favor do estabelecimento do bem. Quando Jamar estava a sós com Watabe, comentou: lembra-se do que lhe disse em certa ocasião, amigo, que as coisas iriam piorar muito antes de melhorar? Pois bem,
precisamos ficar atentos. E, explique-me, você disse há pouco que aparecerão algumas pessoas que ainda não despertaram para o sentido da responsabilidade com o país, mas que auxiliarão a nação neste momento. Certamente que eu disse, confirmou Jamar. Vem à minha memória a palavra de uma figura política da nação, Tancredo Neves. Como espírito afirmou que, a esta altura, não temos nenhum homem e nenhum partido que sintetize as esperanças do povo brasileiro. Não obstante as medidas de saneamento possíveis, necessitam ser empreendidas com a participação popular, à qual daremos apoio, contanto que seja para o bem do país e não de um grupo ou partido em especial. De qualquer modo, a situação a que assistimos não é vigente somente no Brasil. Em breve, o mundo inteiro se resolverá em meio a escândalos de corrupção, assim como sucederá com ainda outros dirigentes políticos do Brasil. A diferença é que estes que hoje dominam, indubitavelmente, são partícipes das hostes da maldade. Querem se manter no poder a todo custo, em detrimento do país e do bem-estar de seus habitantes. Nenhum deles tem a mais remota preocupação com o bem do povo e da nação. Manter-se no poder é sua única meta. Não restaram reservas quanto ao emprego de métodos como mentira, traição, roubo, achaque, suborno e chantagem, uma vez que sucumbiram a tão grave processo de obsessão complexa como nunca se viu na história brasileira, tanto em intensidade quanto em escala, pois abrange uma grande quantidade de pessoas entre governantes e cidadãos. Se de um lado encontram-se pessoas corruptíveis, corruptores e arquitetos de planos nefastos assediando e buscando domínio em todos os partidos, de outro é forçoso reconhecer que os magos conseguiram algo incrível nas agremiações à frente do governo e suas franjas. Afinal, foram capazes de congregar em um só grupo número tão grande de pessoas por eles manipuladas, tão notável contingente de agentes encarnados que nunca se viu tamanha escalada de um projeto hediondo, de uma política tão escravizadora. Só a patologia espiritual que acomete a nação em estágio avançado pode explicar como contam com o apoio de parcela tão expressiva da população. Hipnotizada, boa parte do povo realmente crê que aqueles que lhe roubaram, que dilapidaram os valores morais e extorquiram o patrimônio público são pessoas de bem, interessadas no bem comum. Por isso, afirmei também que são necessárias pessoas de fibra, frias, calculistas e com cancha para encarar tais questões, porque estamos diante de poderes nada desprezíveis a movimentar os fios desta disputa. Não serão vencidos com hesitação, fraqueza ou o mais leve temor. Ainda que nossos auxiliares mereçam prestar contas à justiça, tanto humana quanto divina a seu tempo, é justamente de um perfil assim que o país precisa. Isto é, de alguém que tenha coragem de se impor frente à situação, pois aqueles que se dizem isentos de corrupção se omitem. Estes, de fato, sabem ser devedores, sabem que dentro em breve seus crimes virão à luz do dia. Falta-lhes de qualquer maneira a coragem exigida para depor o inimigo. Como pode notar, amigo Watabe, neste caso não é questão de opção. Não há como contar apenas com políticos que não estejam comprometidos. Mesmo quem cometeu delitos será recrutado para enfrentar os chefes da maldade que se vestem de cordeiro. Dado que ainda não encontramos pessoas isentas de erro, teremos de trabalhar com o que há. A política consiste muitas vezes de escolha entre o mal maior e o mal menor, e também é assim em nossa atuação política como sentinelas do bem. Uma vez que não dispomos de pessoas santas e incorruptíveis, devemos buscar o mal menor ou aquele que menos estrago cause à família brasileira.
Jamar falava com conhecimento de causa, pois antes de receber o chamado para compor a equipe da Estrela de Aruanda em serviço na psicosfera do planeta, havia conseguido examinar a ficha de cada um dos parlamentares envolvidos no processo que acometia o país. Continuou. Como espíritos Wotab, não podemos nos eximir diante da presente situação. Literalmente, o destino de dezenas de milhões de pessoas está em jogo. A felicidade de muitos está nas mãos de poucos. Como nos omitiríamos nesta luta, cientes de que muitos sucumbirão à derrocada moral e financeira, e outros poderão até ser induzidos ao suicídio depois que tudo vier à tona? Como ignoraríamos que é neste país que tão grande número de ideias de espiritualidade são forjadas e propagam-se por meio de livros, ondas de rádio e televisão e outros meios pelo planeta fora? É inegável, em virtude da grave crise reinante, as ideias que queremos difundidas sofrem imenso prejuízo de visibilidade, devido à desfavorável situação econômica que afeta justos e injustos. Em suma, não há como cruzar os braços e deixar o mundo à mercê das forças das trevas, mesmo que não disponhamos de aliados de conduta ilibada para nos socorrer ou por qualquer outro motivo. Mauá disse a verdade a respeito dos representantes da ideia de espiritualidade. Alguns ficam à espreita, apenas procurando tirar proveito de quem se expõe em nome das ideias e dos ideais renovadores. Uma atitude vergonhosa, a qual devemos esperar. Não obstante, após manifestar-se e deixar algo no ar, Jamar calou-se repentinamente, como se sintonizasse com outra situação. Logo em seguida, os dois amigos tomaram a direção de determinado hotel na cidade onde estavam.